Vamos ler Lucas 15, verso de número 11. A igreja já leu hoje com o pastor Adair, o capítulo 15, do 1 ao 10. E agora vamos do 11 ao 32, a grande história, linda história do filho pródigo, a parábola. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Pai, nós abrimos a tua palavra numa história que talvez 100% deste auditório conhece. Mas nós pedimos que saiamos da caducidade da letra e possamos compreender a profundeza do teu amor e da tua compaixão para com este mundo perdido, para com as nações gentias, para com a casa de Israel, mas também orar por nós mesmos como igreja, para que não sejamos legalistas e fundamentalistas como o filho mais velho, que não teve a compaixão e a misericórdia de olhar para o irmão mais moço que acabara de voltar. Ajuda-nos, fala conosco e edifica o nosso coração. No nome de Jesus, amém. Você pode sentar. A mensagem de hoje nós vamos falar sobre as alegrias da salvação. 3 palavras neste capítulo são inconfundíveis: perdido, encontrado
e alegria. Não foi apenas o filho pródigo que se perdeu, a dracma perdida, a ovelha perdida. É impressionante como Lucas, o evangelista, talvez porque ele vinha de formação grega, era formado em história e era médico também, historiador e médico, possibilitou-nos uma visão mais ampla do evangelho. Graças a Deus pelo evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito e que foi a matriz para Lucas e Mateus escreverem seus evangelhos. Mas é o evangelho de Lucas que, mesmo tendo 24 capítulos, mas ainda é maior que os demais, embora Mateus tenha 28, é Lucas quem traz uma visão mais ampla. Como ele era grego, ele pensava sempre na formação do homem. É por isso que somente ele fala Jesus com 8 dias de vida, 12 anos e 30 anos. Ele está preocupado com essa formação. Mas aqui no capítulo 15, ele está preocupado em mostrar o que se perdeu. A alegria de encontrar aquilo que perdemos. A alegria de encontrar o filho que voltou para casa. E a alegria de estarmos juntos, como família e como igreja. No texto que o pastor Adair leu-nos hoje de manhã, 2 aspectos importantes antes de falarmos do filho pródigo. E eu quero me deter hoje em 3 pontos. Primeiro, a alegria de encontrar. Segundo, a alegria de voltar. E terceiro, a alegria de perdoar. A alegria de encontrar, a alegria de voltar, a alegria de perdoar. Mas voltando para o capítulo 15, volte lá com o seu texto, a Bíblia Sagrada, do verso 1 ao verso 10, nós vamos encontrar 2 aspectos. Primeiro, o pastor que procura a ovelha e a mulher que procura a moeda, ambos mostram a atitude de Deus na sua soberania procurando o homem. É o pastor que vai deixar as 99 e vai atrás da 100ª ovelha. É muito importante lembrar, a Bíblia deve ser explanada e pregada, o Novo Testamento, amarrado com o Velho. Quando o homem peca em Gênesis 3, quem toma a iniciativa de procurar este homem, de procurar o homem, não é o outro homem. Adão não dá suporte a Eva, Eva não dá suporte a Adão. É Deus quem vai procurar esse homem que se perdeu. É Deus que pergunta a velha frase, onde estás? Aonde estás? Com certeza essa palavra que muitos estão ouvindo, ouvirão após a gravação e a edição, é importante você que nos assiste também lembrar que Deus está perguntando aonde você está. Aonde nós estamos? Aonde nós estávamos? Quem nós éramos? E esse primeiro aspecto que Lucas traz mostra a soberania divina em nos escolher, em nos procurar, em ir ao nosso encontro e nos chamar em detrimento do nosso estado de caos, de perdição, sem recursos, impossibilitados de se autorredimir, mas Ele vem ao nosso encontro e vai nos chamar pelo nosso nome. Mas, por outro lado, a parábola do filho pródigo mostra que se o pastor vai buscar a ovelha, a mulher vai procurar a moeda, o pastor, Deus, no filho pródigo, quer nos mostrar que esse homem também tem responsabilidade divina. E é esse filho pródigo que vai dizer, conjugando no verso de número 18, eu vou me levantar. Embora está aí naquilo que o ex-presidente Michel Temer gostava, das mesóclises, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Veja que aqui você observa claramente a responsabilidade humana de tomar a posição em Cristo.
Mas nas duas primeiras histórias, da mulher que vai encontrar a moeda, ela se dispõe a procurar, do pastor que vai buscar a ovelha perdida, da soberania divina. Deixando essas duas considerações, vamos primeiro para o nosso primeiro aspecto, a alegria de encontrar. A ovelha estava perdida e ela perdeu-se por causa de falta de senso e de direção. Talvez alguém pode perguntar, por que o pastor chora, fica emocionado lendo essa parábola? Meus irmãos, não estou chorando por mim, mas eu estou chorando por mim sim, mas muito mais por tantas pessoas que neste mundo perdido, inclusive na minha família e na sua, estão perdidas. Não conseguem enxergar um palmo da falta de senso, de direção para as suas vidas. O coração do homem tem um vazio, dizia Santo Agostinho, e esse vazio só vai ser preenchido por Deus. Jesus chorou em Jerusalém, nós estivemos ali nessa viagem, olhando naquele momento o mesmo olhar que Jesus teve no domingo de Ramos, ao entrar em Jerusalém, e em Lucas capítulo 13 e 19, ele chora e diz, Jerusalém, se tu soubesses que dia é hoje. Ele chega ao ponto de dizer na cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm senso. A moeda que foi perdida, ela foi perdida por causa do descuido de alguém. Alguém se descuidou na casa e pode resultar na perda de uma alma humana da sua própria família por um descuido. E quando nós perdemos algo de muito valor e encontramos, há uma alegria. E quando nós encontramos aquela ovelha, até um cachorrinho hoje, um gato que se coloca em rede social, vira uma festa quando esse cachorro é encontrado. Quando uma menina judia se casava, ela começava a usar na cabeça uma espécie de diadema com 10 moedas de prata, para indicar que agora ela era uma esposa, nas tradições mais antigas das famílias judias. E segundo alguns historiadores, essa era a versão judaica da aliança de casamento. E seria para ela uma verdadeira tragédia perder uma daquelas moedas. Imagine a alegria de ter encontrado aquela moeda. Mas na parábola da dracma perdida, as dracmas tinham a efígie de César. E quando alguém encontrava a moeda, como um dia desse, eu estava no carro com a minha esposa, eu queria dar para uma pessoa na rua, e eu falei, não dá não, que isso aqui é de Israel, era moeda de Israel, shekel. E a minha esposa, não, é 50 centavos. Eu digo, eu estou achando que é dólar ou é shekel, eu não sei, está aqui. Eu digo, não vai dar, que o homem não vai adiantar nada. E eu falei, dá uma olhada na efígie, vê a imagem. Ela encontrou na parábola a moeda. Aquela moeda fala de uma imagem, é a imagem de César. É lindo quando nós nos encontramos com Cristo e encontramos a nossa verdadeira identidade e imagem de Deus em Cristo, que perdemos por causa de Adão. A moeda traz a efígie. E ela encontra, porque ela identifica, é a moeda, não é qualquer, é a moeda, tem a efígie de César, é uma moeda que está correndo no cotidiano do nosso dia a dia aí, é a moeda que nós usamos para o dia a dia. É de César, vai ajudar a pagar os impostos, mas ela identificou pela imagem de César, e talvez, eu diria até com certeza, Lucas quer mostrar a identidade de Cristo. Nós éramos filhos de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas em Gênesis capítulo 5, verso 3, Adão vai gerar filhos à sua imagem. Não é mais a imagem de Deus. Porque a maior tragédia não foram as torres gêmeas. Não foi o cavalo de Troia.
Não foi o incêndio de Roma, engendrado por Nero. A maior tragédia não foi a destruição de Jerusalém. A maior tragédia foi a entrada do pecado na humanidade. E até hoje, nos bastidores que nós convivemos do dia a dia, as pessoas ousam afirmar que todos são filhos. Bobagem. Nós éramos filhos de Deus. Perdemos a identidade em Adão após a queda. Mas a parábola está nos ensinando que quando a mulher encontrou a dracma, a efígie, remetia à identidade de César. E Deus quer mostrar se aquela mulher teve uma grande alegria. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus terá uma grande alegria quando esse filho resgatar a sua verdadeira identidade em Cristo e não mais em Adão. Porque é em Cristo que nós temos a identidade de Deus. Falar sobre a moeda, ter gravado a efígie, você pode ler lá em Lucas 20, do 19 ao 25, da imagem de César. Dá a César o que é de César, porque era o que tinha na imagem, a efígie, na moeda. E essas duas parábolas da alegria de encontrar a ovelha e a dracma têm um significado para nós, para entender o que é estar perdido. Em primeiro lugar, aquela ovelha estava fora do lugar. Aquela ovelha, ele deixa as 99 e ele não deixou irresponsavelmente, até Davi, quando vai levar comida para os seus irmãos, ele delega e terceiriza, olha, toma conta aqui das ovelhas animais, que eu vou entregar comida para os meus irmãos. Ele deixa as 99 no rebanho, no aprisco, e vai atrás da 100ª. Isso mostra que aquela ovelha está fora do lugar. As ovelhas devem estar com o rebanho e as moedas devem estar presas à corrente. Além disso, a segunda lição, dentro dessa alegria de encontrar, ainda estou no primeiro ponto, é que ser encontrado significa estar de volta ao lugar certo. Reconciliado com Deus, ter a possibilidade de servir. E Deus continua dizendo a esta geração: onde estás, Adão? Ontem, quando assistíamos à peça da Rua Azusa, ouvi várias aplicações, mas eu me regozijei quando eu vi uma dramaturgia de uma cena onde o grande terremoto que varreu uma parte da Califórnia naquela época. Mas a peça tentava mostrar que alguns já estavam pregando ali, mas as pessoas não davam ouvidos. Mas o Hotel Memphis, em Califórnia, era um hotel famoso. Os cabarés, os bordéis, a luxúria, a lascívia, a ostentação. Esses são os prazeres que o pecado nos oferece. Mas eu até dei risada, acho que a Patrícia deve ter percebido, estava ali, eu estava na frente com a minha esposa, quando aquela cantora lá da boate, do hotel, começa a entrar na reunião da Rua Azusa e ela começa a passar mal, eu até brinquei, acho que está endemoniada. Mas o que foi mais interessante foi ela começar a cantar e dizer: tudo eu entregarei. I surrender all. Eu entrego a ti tudo. Eu me rendo totalmente. E aquela mulher que fazia crítica daquele povo que estava ali pregando, e na sua maioria eram negros. E eu comecei a olhar para ela e pensar: Deus, nesta madrugada, quantas pessoas podem ser alcançadas por ti. Um vazio. Está fora do rebanho. Não se sentir presente junto ali àquele rebanho, em lugares distantes. A parábola do filho pródigo diz que o filho pródigo decidiu ir para uma terra distante. O segundo aspecto é a alegria de voltar. A alegria de voltar está em Lucas 15, do 11 ao 24, porque agora nós vamos falar do filho pródigo, e a palavra pródigo significa esbanjador. Poderia ter sido essa parábola chamada de parábola do pai amoroso.
Mas aqui, ao contrário da atitude do pastor e da mulher que saíram à procura, o que vai levar esse filho a voltar é a lembrança da bondade do Pai amoroso, que levou o filho ao arrependimento e ao perdão. Essa história apresenta 3 experiências do rapaz. Primeiro, é a nossa história. É a história de nossos familiares. É a minha história, é a sua história. É a rebelião. Rebelião, meus irmãos, não é sair da casa, como alguns jovens dizem, eu vou viver a minha vida. Ele também faz isso. Mas rebelião é eu insistir em seguir o meu próprio caminho. O que foi cantado aqui na hora do ofertório, essa música de Salomão, pautada em cantares, nós temos que lembrar que os melhores dias da nossa vida, em Eclesiastes, que os melhores dias da nossa vida são os dias da nossa juventude, porque nós temos força, nós temos vigor, mas se nós insistirmos, sermos esbanjadores, seguir o nosso próprio caminho, nós já sabemos a consequência, nós vamos voltar para a casa de Deus com 70 anos, 80 anos, vazios. Porque o que entesouramos e criamos foi para um saco furado. E ao chegarmos nos portais da eternidade, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, vai ser eco no nosso ouvido. Tudo que plantamos foi madeira, feno e palha. As futilidades, hoje muitos de nós deixamos de servir a Deus, deixamos de servir a igreja por motivos todos, mas nós não largamos César, porque César paga o nosso salário. César, quando nós estamos debaixo de pressão, a primeira coisa que deixamos, a igreja, o ministério. Quando nós estamos debaixo de pressão, eu não aguento mais aquele pastor chato, bigodudo, estou cansado do pastor daí, cansado do pastor Felipe, eu vou embora, eu não quero mais servir, eu estou muito estressado, muito cansado, mas nós queremos viajar, mas nós queremos passear, mas nós queremos ver coisas novas, nós queremos comer em lugares, nós queremos viver a cada dia num restaurante. Tem muita gente assim, é a futilidade, achando que a vida se resume a nisso. E nisso os anos passam e o vazio nesses cristãos é notório nos dias de hoje. Porque em 1 de João diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus não é peso, não. Dá alegria, dá gozo. A melhor alegria que temos não é colocar os nossos filhos nas melhores escolas, nas melhores universidades, ter uma carreira fantástica de executivo. O melhor para os nossos filhos é que eles entendam qual é a vontade de Deus para a sua vida. E nós também. Não se troca Deus por coisas que essa sociedade apresenta para nós, que os domingos é dia de caminhada. Caminha outro dia. Nós temos irmãos aqui que querem cuidar da saúde e acordam 5 horas da manhã para fazer caminhada e academia, porque não tem outro tempo, mas domingo é de Deus. A rebelião é querer seguir o nosso caminho. E ele diz, aqui ao contrário, a rebelião, ele foi para uma terra distante. Veja no capítulo de número 15, para onde ele foi. Versículo de número 13. Partiu para uma terra distante. Segundo Deuteronômio 21, 17, a herança do filho mais velho correspondia ao dobro da parte dos outros. E o filho mais novo é quem pede a herança, ainda com o pai vivo. Ele já está pedindo a herança. Foi como dizer ao pai, eu gostaria que você tivesse morto. Dá-me herança. Um grande historiador americano, Thomas Huxley, disse, abre aspas, as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que ele bem entende. Fecha aspas. E aqui eu falo para os jovens, eu vou fazer o que eu bem entendo. Eu vou para o 5º casamento, eu quero ser feliz.
Cuidado, a Gretchen já está no 20º. Ela passou lá aquela artista de Hollywood. Mas quem sou eu para julgar qualquer um? Porque lá em Efésios 2, a Bíblia diz que os gentios são estranhos às alianças. Eles não sabem o que é uma aliança. Sempre que damos mais valor a coisas do que a pessoas, mais importância ao prazer do que ao dever, e nos interessamos mais pelas paisagens distantes do que pelas bênçãos de nosso próprio lar, nós estamos procurando problemas. O filho pródigo aprendeu do jeito difícil que é impossível desfrutar as coisas que o dinheiro pode comprar, ao ignorar as coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar muita coisa, mas o dinheiro não compra essa paz que excede todo entendimento. A geração de hoje é a geração do Rivotril, do Lexotan, e nada contra quem toma, porque alguns precisam tomar por outros motivos. Eu sou filho de farmacêutico, eu vendi remédios na farmácia de meu pai e do meu avô, eu não tenho nenhum problema, estudei na área de saúde, eu sei que o remédio é importante, em certa medida. Mas nós estamos vivendo numa sociedade onde os jovens e as crianças, não são os adultos apenas, estão doentes. Crianças que se relacionam com objetos, com coisas, com videogames, com jogos. Famílias desestruturadas, perturbadas, vazias, fúteis. São as escolhas do filho pródigo em seguir seu próprio caminho, a sua própria rebelião. O filho mais novo sonhava em desfrutar sua liberdade longe do pai, longe do irmão mais velho. E se a ovelha perdeu-se por falta de senso e direção, se a moeda perdeu-se por falta de descuido, falta de cuidado, o filho se perdeu por obstinação, por dureza. Mas chega uma hora que os recursos se esgotam, os amigos nos deixam, vem a fome, e o rapaz foi obrigado a fazer por um desconhecido o que havia se recusado a fazer pelo pai. Ele nunca quis cuidar da despensa do pai, mas teve que cuidar da despensa, do quintal dos porcos de terceiros. Tem gente que não quer lavar louça em casa. Aí vai estudar em Harvard e vai vender, e vai depois lavar louça em restaurante nos Estados Unidos. E por que não lava aqui? Não, porque aqui eu tenho diploma superior. Ah, é? Grande coisa. Um dia desse eu falei para uma pessoa que disse, eu tenho um pós-doc em química. E o que é que ajuda se está viciado em cocaína? Você domina a química, você manipula a química, você tem doutorado, mestrado, pós-doc em química e a cocaína te domina. É bom você acordar. Porque ao chegar lá, esse diploma na eternidade não vale nada. E aí você ainda nem ouvirá, mas os olhos do Senhor te dirão. Nem ao menos esse diploma resolveu para você se autodominar junto às drogas. O pecado promete liberdade, mas ele traz apenas escravidão. Ele promete sucesso, mas traz fracasso. Ele promete a vida, mas traz a morte. O rapaz achava que se encontraria, mas na verdade ele se perdeu. E quando Deus é deixado fora da nossa vida, o prazer transforma-se em escravidão. Além da rebelião, ele vai nos ensinar o arrependimento. Veja, eu gosto muito dessa parábola, dessa frase, no versículo de número 17. Eu sou apaixonado por esse versículo. Porque nós, pastores, temos que aprender que salvação, conversão, não é uma obra nossa. Nós, ovelhas, temos que aprender que nós não temos poder para convencer as pessoas do pecado. É o Espírito quem faz a obra. E às vezes elas não querem, elas são obstinadas, elas querem seguir o seu próprio caminho. Vocês estão olhando para uma pessoa que não gostava de pastor.
que falava mal de pastores, que colocava crentes fora da nossa casa, rua. Obstinado, duro, cego. Até que um dia, quando minha segunda mãe morreu, e talvez muitos não sabem desse testemunho, morando naquele apartamento, e eu falei isso para o filho da pastora Luzia, o Dalto, que estava aqui domingo, de uma depressão profunda que eu tive, não recorri a psicólogos, psiquiatras, nem remédios. Mas veio até a minha mente o suicídio. Um vazio. Deus usou isso para quebrar o orgulho. Para ouvir o evangelho aqui em Campinas depois com a pastora Vânia. E ainda assim, quando ela me convidou para ir à igreja, ouvir a palavra, de imediato eu fui à rodoviária, comprei uma passagem no Cometa para ir para o Rio de Janeiro. É o coração obstinado, duro, rebelde, seguir o nosso próprio caminho. Estou olhando para alguns olhos de vocês e não posso falar porque as histórias não são minhas, são suas. Mas eu posso imaginar agora a fita rebobinar. A geração de hoje não sabe o que é VHS nem Betamax, mas a geração de hoje precisa rebobinar a fita, e nós rebobinamos e pensamos quantos fracassos tivemos em nome de sucesso que havia sido prometido a nós, mas foram fracassos maravilhosos que possibilitaram-nos a conversão, o arrependimento e o encontro com Cristo. Desculpe as emoções, mas quando eu falo e choro, é que eu estou pensando nesse exato momento de milhares de vidas, neste Brasil e no mundo, com um vazio. E se eles pudessem dimensionar que nós cristãos não entendemos que é aqui que está a salvação, nem é a religião que vai salvar, é Cristo, que nos devolve a plenitude. Paulo diz em Colossenses que nele reside toda a plenitude. Ele cai em si, o verso 17 me faz ficar emocionado, porque ele diz, ele caiu em si, e a minha oração é que as pessoas caiam em si. A sua oração por seus familiares, seus filhos, suas noras, seus netos, para que eles caiam em si, para que as escamas sejam removidas, caiam em si. E que não podemos perder a esperança em detrimento de 20, 30 anos, 40 que oramos e nada acontece. Eles caiam em si. Ele foi até o pai. Versículo 20 ao 24, o filho descobriu no próprio lar tudo o que havia esperado, encontrado na terra distante. Quando ele volta, ele tem anel. Quando ele volta, ele tem sandálias. Quando ele volta, ele tem cabrito, festa, comida, bebida, celebração. Está em tudo ali, estava perto, mas ele foi para um caminho distante. Eu vim de formação romana, mas quando eu fui com 18 anos, eu queria ir numa boate. Eu fui. Tenho até vergonha de contar isso. Passei mal, porque eu digo, que fumaceiro é esse? Eram as luzes, nem era de droga, era de luzes, de jogar essas fumaças. Hoje as fumaças estão dentro das igrejas. Solta a fumaça. Até agora tem que ter estrutura para jogar fumaça para levantar uma unção no santuário. Eu fugi dessa fumaça na boate, que eu não enxergava ninguém. Eu digo, que ambiente é esse? Não quero. Ainda fiquei engasgado na minha garganta a fumaça. E disse para mim, última vez, e era a melhor boate de Maceió, era chamada Boate Midor, a boate mais top no bairro da Ponta Verde. Quero mais não essa boate. Primeira e última vez.
Mas eu não posso julgar quem faz isso, porque o meu vazio era outro. Não era na bebida, não era na boate, mas a lacuna, o vazio existencial, mas estava lá na casa do pai. E o pai já estava esperando o filho. Em lugar de dizer, pai, dá-me, ele disse, pai, trata-me como um de teus trabalhadores para merecer o seu perdão. Agora, esse filho estava disposto a ser servo. E aí ele vai ter um regozijo. Veja o capítulo 15, verso 20, 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu. Verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel, sandália nos pés, trazei, também matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. E fechando esse ponto, da alegria de voltar. Na terra distante, ele aprendeu sobre a miséria. E na volta ao lar, ele aprendeu sobre a misericórdia. A terceira lição que aprendemos aqui, a primeira, como nós havíamos comentado, a alegria de encontrar, a alegria de voltar. A terceira, a alegria de perdoar. E talvez esse ponto é a maior alfinetada na minha vida e na sua vida. Talvez o problema não está apenas no filho pródigo que voltou, no irmão mais velho que estava em casa. Os pecados do irmão mais velho, Jesus talvez falou desses pecados para retratar os pecados dos escribas e dos fariseus, que não acolhiam o pecador, não acolhiam o publicano, não perdoou o irmão, ele encheu-se de rancor contra o pai, ele ainda disse, há tanto tempo que eu estou aqui, o Senhor nunca preparou essa festa para mim, e ele guarda uma mágoa do irmão, e ele faz pior, ele anuncia os pecados do irmão. Ele ainda não foi capaz de enxergar os seus próprios pecados. Os fariseus, eles contemplavam o pecado como atitude externa, mas não considerava pecado as atitudes interiores do coração. O orgulho do filho mais velho e a indiferença dele para com o irmão mostra que aquilo que o pai estava esperando, o mais novo, o mais velho, ele vai saber da notícia que o mais novo voltou pelos servos e pelos familiares. E manifestou a indiferença. Veja, no versículo de número 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa do pai, ouviu a música e as danças. Em outras palavras, eu não tenho irmão mais novo não, já esqueci esse irmão, ele não existe. E o grande problema das igrejas é que nós podemos estar vestidos de uma aparência de cristianismo, de hipocrisia, e não guardarmos o amor pelos perdidos que nós éramos também, e ainda usarmos o nosso dedo indicador para apontar os pecados deles, esquecendo as nossas raízes. Talvez seja isso que muitos dos nossos familiares e amigos, eles não querem saber de igreja. Mahatma Gandhi disse que ele amava a Bíblia dos ingleses, mas ele odiava os ingleses. Ele leu o Sermão do Monte, mas ele via uma prática dos ingleses anglicanos que dominavam sua terra, a Índia. Mas na teoria era muito bonita a liturgia da igreja anglicana, até hoje. Mas faltava amor e tato para com os perdidos. Eu tenho meditado muito. Quando eu vou perguntar, quando algumas pessoas, ovelhas, chegam a mim, ovelhas que têm muitos anos de igreja, ovelhas que já viram muito avivamento, elas perguntam, pastor, aonde está o poder de Deus? E eu não tenho dúvida de responder, ele está aqui. Mas esse poder só vai se manifestar quando nós formos movidos de íntima compaixão para com os perdidos. Se você ler Lucas, Marcos e Mateus, marque com uma caneta todas as passagens que a Bíblia diz assim, quando Jesus moveu-se de uma íntima compaixão
milagres extraordinários aconteceram no próximo versículo. As campanhas dos avivalistas de TV é só óleo, unção. Hoje tem até sacerdote romano que de manhã, às 6 horas, numa grande emissora do Brasil, não é mais nem água pequenininha na minha época na testa, é um balde. Joga o balde assim, pá! Molha todo mundo. Pode 6 horas da manhã, quando eu ligo a TV, ela, pá! Na minha época era pinguinho. É porque tem que fazer show, espetáculo. Tem que derramar óleo de Israel, fazer coisas. E é interessante, gritamos, esperneamos, oramos, amarramos o diabo, demônio, puxa daqui, dali, e no final, a cura não acontece. Por quê? Porque oramos bem, expulsamos os demônios, mas não temos compaixão. Nós não sabemos chegar nas pessoas. Nós chegamos com os nossos clichês. Nós chegamos com a nossa visão de evangelho, de gospel, de crente. Nós não estamos interessados no coração delas. Nós queremos usá-las para massagear o nosso ego, para dizer que no meu ministério, aquelas pessoas tiveram curas. Essa é a verdade. E esse filho mais velho fala do nosso orgulho, da indiferença, a indignação intensa. Um historiador americano, Thomas Fuller, disse, abre aspas, a ira é um dos tendões da alma. Ele fica indignado contra o irmão mais novo. Aristóteles disse, abre aspas, com qualquer um pode irar-se. Ele disse, isso é fácil, mas ficar irado com a pessoa certa, na medida certa e da maneira certa, isso é algo difícil. E não está no alcance de todos, dizia Aristóteles, fecha aspas. Ele está na casa do pai, indignado com o irmão mais novo, e a Bíblia diz que ele ficou indignado. Versículo 28, vamos marcar aí na sua Bíblia, ele se indignou. Neste capítulo, todos se alegraram, menos o filho mais velho. O pastor se alegrou, porque achou a ovelha. A mulher se alegrou, porque achou a moeda. Seus amigos alegraram-se ao encontrar algo. O filho mais novo alegrou-se ao ver o pai recebendo de volta. E o pai alegrou-se por receber o filho em segurança. Mas o irmão mais velho não quis perdoar. E eu quero abrir um parênteses. Eu tenho visto ovelhas nos rebanhos, anos de igreja, e elas dizem incisivamente, eu não vou perdoar. Quando nós descemos ao poço mais profundo, quando nós provarmos das alfarrobas dos porcos, da sujeira e da imundícia, nós vamos parar de julgar as pessoas e de usarmos do orgulho e da obstinação nossa, deixando tudo isso de lado, para perdoá-las, porque Deus também nos perdoou. E as pessoas que vão provar da primeira libertação não são os que nos ofenderam, que talvez já estão livres há muitos anos. O nosso perdão vai quebrar as cadeias que amarravam e aprisionavam a mim e a você. Uma vez que não estão dispostos a perdoar, afastam-se da igreja e até da família. E têm certeza que todos estão errados e somente ele está certo. E podem falar em alta voz sobre os pecados dos outros. É o que ele faz, ele traz o pecado do irmão. Mas não consegue enxergar os próprios pecados. Um general americano, um general inglês, vou tentar pronunciar o nome dele, Oglethorpe, disse a John Wesley, eu nunca perdoarei. O qual, por sua vez, respondeu, John Wesley, então, Senhor, eu espero que nunca peques. Então, Senhor general, eu espero que você nunca peque, já que Vossa Excelência disse, eu nunca perdoarei.
Eu queria dizer, numa simples frase, encerrando a pregação de hoje de manhã: não fique de fora. Venha participar da festa e do banquete. A festa está pronta. E talvez o que tem impedido muita gente a participar da festa é porque não quer perdoar. E ao invés de reconhecer o erro, é melhor culpar a igreja, a família, a liderança. É melhor dizer que todos não prestam, mas eu presto. E enquanto insistirmos na atitude errada do filho mais velho, que está na casa com esse espírito religioso, e julgarmos os que estão de fora, o filho mais novo, obstinado, que foi gastar com seus prazeres, mas teve o perdão de Deus, em algum momento na história, antes da volta de Cristo, Deus precisa mostrar para a igreja a necessidade de perdoar e se livrar do orgulho e da obstinação e da ostentação religiosa e concomitante. Ele vai mostrar aos nossos que precisam cair em si. Quem sabe, se nós que somos mais velhos na fé, enxergarmos primeiro os nossos erros, quem sabe, Deus poderá trazer nossa família mais rápido para Cristo. Fiquemos de pé. Gostaria de orar por você, nessa história tão rica, tão linda. E talvez, quem sabe, você está aqui hoje e tem muita dificuldade de perdoar. Convido você a curvar sua fronte. Convido você e eu também nos despirmos do espírito de religiosidade, de justiça própria. Nós não somos melhores. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Obrigado por essas 3 histórias tão lindas que nos mostram do Teu amor e da Tua compaixão. Obrigado pela alegria do pastor que foi atrás da ovelha e encontrou, a alegria da mulher que encontrou a moeda, a alegria do pai que encontrou o filho. Isso nós já sabemos, mas nós queremos te pedir perdão por tantas pessoas aí fora que nós desprezamos, nós rejeitamos e nos achamos mais santas, mais santos e perfeitos do que elas. Pedimos perdão pelo nosso orgulho, pela nossa hipocrisia, pela nossa arrogância, soberba religiosa, soberba evangélica, protestante, católica. Queremos nos humilhar hoje diante de Ti. E nós que já temos visto ao longo de anos a história dos avivamentos, nós queremos Te pedir, enche o nosso coração da Tua compaixão. Nós temos orado, nós temos repreendido as trevas, nós temos amarrado as potestades, mas nós não temos tirado de nós o nosso orgulho e a obstinação e a dureza do nosso coração. Como filhos mais velhos, nós achamos que somos os melhores, os the best, nós somos aqueles. E pelo contrário, Senhor, faltava aquele rapaz mais velho, a compaixão pelos publicanos e os pecadores. Que estas lições sejam permeadas em nossa vida e gerem em nós mudança de vida. E que ao longo da semana, quando nos depararmos com situações que a nossa carne não tolera, que a nossa carne não quer perdoar e queremos fazer vingança com as nossas mãos, nós possamos lembrar da voz do Senhor dizendo: eu já te perdoei. Deixa eu fazer um banquete para esse que está chegando agora. E nós queremos também fazer parte do banquete da festa. E que pena que aquele filho mais velho ficou ali indignado. Nós não queremos estar indignados. Nós queremos estar alegres. Porque em breve veremos que coisas maiores estão por vir. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, Deus tem reservado para aqueles que o amam. E nós queremos ver as Tuas maravilhas. Ver o Teu feito glorioso, trazendo multidões ao arrependimento e ao conhecimento de Cristo. Abençoe o nosso coração. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da igreja. Tenha misericórdia da igreja brasileira. Porque se nós não vigiarmos, outros povos religiosos que até trazem teorias absurdas, teologias absurdas, vão passar à frente de nós.
mas que o Senhor dê a cada um de nós a compaixão por este mundo perdido. E que estejamos como este Pai de braços abertos para receber estas pessoas feridas, machucadas, amarguradas. E que elas se sintam amadas, mas que elas venham caindo em si, enxergando suas misérias, para receber de Ti a misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te ensine, nos ensine a perdoar. A não delegar a culpa a terceiros, mas trazer a culpa para nós mesmos. A responsabilidade para nós. E aquele que começou a boa obra há de completar e aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.